Oi, eu. Boa tarde, queridos. Boa tarde com alegria. Como é que vocês estão? Parei aqui um pouquinho para refletir com vocês na palavra de Deus nessa linda tarde. É a tarde que está sendo muito abençoada pelo poder de Deus, a chuvinha caindo, momentos estia, momentos chove. Muito bom, né? É a misericórdia do nosso Deus, a bondade do nosso Deus caindo sobre a terra, já preparando, né? Preparando a terra para os agricultores, né? Fazer as plantações. Que grande bênção, né? Com certeza quem é agricultor aí, quem cuida de roças, quem faz plantios, né? Para o nosso alimento, né? Com certeza, porque se não fosse os agricultores para assim plantar, né? Os alimentos, a gente realmente faltaria, né? Mas graças a Deus pela força, pela sabedoria que Deus dá a esses homens e mulheres, né? Guerreiros aí que cuidam de roças, faz plantações para assim, né, levar seus alimentos para depois de cultivados, de cuidados com tanto trabalho, né? E lembrando agora aqui desse detalhe, queridos, nós, eu falar por mim, né? Tem gratidão em nosso coração, tem gratidão no nosso coração porque a luta que é, né? Eu não tinha nada, não estava pensando nada disso, né? Mas comecei a falar da bênção do Senhor, que é a chuva sobre a terra, já em tempos de fazer plantação, né? E aí me veio na mente, às vezes que a gente chega na barraca, né? Dessas pessoas que tanto lutaram, que tanto cuidaram da roça, das plantações e tudo, né? Ali cuidando para dar certo. E, e aí até chegar o fim de levar até a feira, para que a gente vá lá e compre para nos alimentar, né? E aí a gente sempre acha caro, né, queridos? Nós somos muito ingratos, amados. Somos. Que às vezes a gente vê, é caro, mas a gente nunca reflete, né, no trabalho que deu para eles levar aquele alimento ali na feira ou no supermercado, né? É realmente, em tudo temos que refletir, queridos. Em tudo temos que refletir, porque a gente naquele momento a gente só pensa no nosso dinheiro, né? Que vai ser R$ 2 a mais, vai ser R$ 1 a mais, 50 centavos a mais. O que for a mais a gente já acha caro, né? Mas que Deus nos leve a refletir e sermos gratos, né? Porque tudo dá trabalho. O tanto que essas pessoas não trabalham para poder levar o alimento até a feira ou supermercado para a gente ir lá e comprar já prontinho, né? É verdade, amados. Vamos refletir? Já dava para a gente terminar por aqui, né? Agradecendo a Deus por ter nos levado a refletir sobre isso. Mas vamos aí reconhecer o trabalho dos agricultores. É verdade. E pedir a Deus que continue nos abençoando para ter nosso dinheirinho para comprar o alimento, né? Com luta também, com certeza. Que para a gente ir lá na feira também comprar alimento, temos que lutar para conseguir o dinheiro. Mas vamos pedir a bênção do Senhor sobre todos, né? Sobre aqueles que estão preparando o alimento para levar e sobre nós, para termos o nosso dinheirinho também, né? Para comprar o nosso alimento e assim abençoar o outro também. Mas vamos aqui, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Minha família tem alguns passando por algumas dificuldades, infelizmente, né? Mas na saúde. Mas é isso. Enquanto aqui nesse mundo vivermos, é isso. Hoje na minha família, amanhã na família do outro, do outro e do outro, e assim vivemos aqui nesse mundo, queridos. Momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de ansiedade, né? Mas vamos a todo tempo, no momento ruim, no momento bom, estarmos pegados com o nosso Deus. Isso é o que importa. Amém? Então vamos lá para a nossa reflexão, que já tem quase 5 minutos que eu estou falando. Mas amém por isso, né? Queridos, a nossa mensagem deste momento está no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 8, que está escrito: Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Isso aqui é uma oração. Isso aqui é um clamor. Capítulo 51 fala sobre, né, a confissão e arrependimento. Confissão e arrependimento. Olha aí, tá vendo? E é o clamor de Davi, queridos.
Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? Acredito que todos nós sabemos a história de Davi, o qual ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas como assim? Quando a gente vai estudar a história de Davi, mostra que Davi pecou muito, Davi errou muito, né? Para com o nosso Deus, para com o próximo, e ainda leva esse título, né? Homem segundo o coração de Deus. Mas, queridos, o arrependimento é a chave da libertação para o pecador. Tem jeito para nós, com certeza tem jeito para nós, queridos, mas temos que fazer como Davi, clamar ao Senhor, buscar arrependimento, se arrepender verdadeiramente. Porque aqui fala, né, sobre quando ele pecou com Betseba. Eu não vou contar a história toda, mas você pegue sua Bíblia aí e veja, né, a história de Davi. E vai ver que ele fez muitas coisas boas, mas também ele pecou muito, errou muito. Mas o importante é que ele buscou arrependimento, né? Buscou arrependimento. E quando aqui fala, né, de ossos quebrados, esmagados, ali era a consequência do pecado, doía tanto que ele se sentia esmagado, que ele se sentia quebrado, destruído totalmente. Quando ele caiu na real, que ele tinha pecado, né, contra Deus, e ele buscou arrependimento no Senhor, buscou o perdão do Senhor, né? Para que assim ele tivesse a restauração espiritual, né, após ter pecado tanto, né? E aí, ossos quebrados, né, significa a intensa dor, né, do reconhecimento das consequências dos seus erros, né? Então, aqui foi uma oração de Davi, né, onde ele buscou o perdão divino, para que assim sentisse alegria, né, ainda na vida, depois de tantas coisas erradas que fez. E o que aconteceu? Deus perdoou, com certeza, né, amados? Deus perdoou. E a reflexão tem como título Enfrentando Provações. Enfrentando provações. É verdade que Deus nos ama, que Ele está trabalhando para a nossa felicidade e que, se sua lei tivesse sempre sido obedecida, jamais teríamos conhecido o sofrimento. Não menos verdade é que neste mundo, como resultado do pecado, sobrevém à nossa vida sofrimentos, perturbações e fardos. Este mundo não é um desfile militar, mas sim um campo de batalha. Todos são chamados a suportar aflições como bons soldados. O verdadeiro meio de lidar com as provações não é procurar escapar delas, mas transformá-las. Olha, isso se aplica a toda disciplina, tanto a da infância quanto a posterior. A negligência dos primeiros ensinos à criança e o consequente fortalecimento das más tendências tornam sua educação posterior mais difícil. É difícil para a natureza pecaminosa contrair os desejos e as tendências naturais, mas essas dificuldades devem ser deixadas de lado na perspectiva de uma alegria maior. Nossas tristezas não brotam da terra. Deus não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Está escrito... sim, aqui. Já estava lendo errado, perdão. Quando permite que nos sobrevenham provações e aflições, é para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 10. Se recebida com fé, a provação que parece tão amarga e difícil de suportar se provará uma bênção. O golpe cruel que desfaz as alegrias se tornará o meio de nos fazer volver os olhos para o céu. Quantos há que jamais teriam conhecido a Jesus se a tristeza não os houvesse levado a buscar dele o conforto? Queridos, e realmente né? Quando a gente busca focar no problema, o problema só aumenta, a dor só aumenta e não passa, né? Então, de um bom tempo atrás para cá, eu aprendi isso, que ao invés de eu focar... Voltando aqui, amados, perdão, chegou aqui alguém batendo na campainha, e aí eu estava olhando aqui para a porta e me assustei, olhei assim. Mas não vou cancelar o vídeo, né? A mensagem estava tão boa, vamos continuar.
Então, queridos, a gente foca muitas das vezes no problema, né? E muitas das vezes, eu focava no problema e o problema só aumentava, parece que aumentava. Tava a mesma coisa, mas para mim que tava era aumentando. E a angústia, a dor, né, o sofrimento, parece que aumentava a cada dia. E aí Deus me levou a saber, a focar de que não podemos parar no problema, refletir no problema, se concentrar no problema, focar no problema. Temos que buscar a solução, e muitas das vezes não é eu resolver a solução, muitas das vezes eu descansar no Senhor, esperar no Senhor, orar a Ele, clamar, Senhor, me ajude a passar por esse problema, porque muitos problemas não vai ser assim de um dia para a noite, né? Então, focar em Cristo, buscar a força do Senhor, buscar a sabedoria do Senhor para saber lidar com o problema. Não é querer arrancar o problema, dizer assim, eu tiro esse problema de mim, né? Então, amados, é bem para refletir, porque não é fácil, né? Não é fácil. Continuando aqui. Em Isaías capítulo 12, versículo 1 está escrito: Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Esse é o nosso Deus, né? Esse é o nosso Deus. Quando a gente busca o Senhor, há o consolo maior. Todos os dias tem famílias, né, em luto. Todos os dias temos notícias de famílias sofrendo em luto e tal. E eu costumo falar para as pessoas que estão em luto que Deus te deu conforto, porque só Deus pode dar o conforto, nós não podemos. Um abraço é bom, uma palavra de amigo, da família é bom, mas o conforto maior quem dá é Deus. Mas nós precisamos buscar. Como eu acabei de falar, muitas das vezes a gente o vê de buscar em Deus a sabedoria, a força, o consolo no Senhor. A gente busca no próximo. E aí, nós todos, seres humanos, somos falhos. Eu não posso alcançar o mundo, eu não posso abraçar todos, né? E muitas das vezes o próximo espera de mim, né? O resultado, o abraço, uma palavra. E muitas das vezes eu não posso fazer por todos em todos, mas Deus pode, né? E aí é quando se frustra mais ainda, né? Mas é por isso, amados, que nós temos que buscar mais ao nosso Deus, né? E não buscar dos outros, esperar dos outros, porque somos todos iguais, falhos, esquecidos, né? Então, que Deus continue nos abençoando e nos dando a direção de sempre que estivermos com um problema, buscarmos a Ele a solução. De alguma forma, Ele vai tomar providência. Ou do sim, ou do não, ou do espere, né? Sabemos que temos 3 respostas do nosso Deus: ou não, ou sim, ou espere um pouco, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus continue, né, guiando nossos passos, iluminando nosso caminho, e que nós não venhamos focar em nossos problemas, que venhamos focar em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Deus continue te abençoando e te direcionando em nome de Jesus. Mas para isso, você precisa entregar nas mãos dele. Amém? Um grande abraço e até breve.